Recentemente eu fiz alguns vídeos sobre Clarencio, que é um desenho que eu amo. Um deles eu falo sobre o episódio Acorda pra Vida, que me passa uma vibe muito boa assistindo. E o outro sobre Sonhos, que é um dos episódios mais alucinantes desse desenho. Mas hoje eu tô aqui pra falar sobre um episódio que mostra os efeitos de ficar acordado e virar a noite, de um jeito muito bom. Eu tô falando do episódio Noite de Estrelas. Bom, o episódio começa com Jeff na janela do seu quarto ajustando seu telescópio, que aliás eu achei bem interessante, eu queria muito ter um desses. Ele comenta com Clarence e o Sumo sobre uma chuva de meteoros que vai rolar naquela madrugada, e que gostaria de ver e documentar tudo. O Jeff pretende dormir e acordar de madrugada para ver essa chuva de meteoros, e eu gostaria de adicionar um fato interessante aqui. Exatamente no dia 16 de maio de 2022, eu fiz algo parecido. Coloquei um despertador para acordar meia-noite e meia e fotografei essa lua vermelha às exatas meia-noite e 48 do dia 16 de maio de 2022, praticamente 4 anos atrás. Eu acho muito interessante temas desse tipo, do espaço e coisas afim. Uma pena que essa foto foi tirada com um celular antigo que era muito ruim. Mas, enfim, voltando pro episódio. Quando ele se prepara para dormir, Clarence e o Sumo sugerem ficar acordados e virar a noite, para acompanhar a chuva de meteoros mais fácil, o que não faz sentido nenhum, mas tá bom. O Jeff aceita, e por algum tempo eles ficam ali no quarto esperando apenas, mas eles dão a ideia de sair para procurar comida, pois estão com fome. Então eles literalmente saem na madrugada fazendo barulho pra caramba no bairro, e encontram um posto 24 horas. Eles entram nesse posto e fazem a maior bagunça lá dentro, mas é aqui que os efeitos do sono começam a aparecer em todos eles. Reparem que eles passam a ter essas olheiras e aparentemente começam a alucinar um pouco. Inclusive o Clarencio comenta sobre isso com o Sumo, que diz não estar vendo nada disso, mas claramente ele não tá bem. O Jeff é outro que começa a ver coisas e se assusta no banheiro, e quando ele vai correr bate a cabeça e acaba desmaiando. Ele acorda num carrinho de supermercado com Clarence e o Sumo, bem no estilo Se Beber Não Case, pois o Jeff tá sem as calças, visto que ele fez xixi nelas. O Jeff fica irritado, pois mal saíram de casa e já começou a dar ruim, então ele começa a gritar com eles. Mas o Sumo acaba comendo o mapa do Jeff de alguma maneira, e nessa hora os três começam a ter diferentes alucinações. O Jeff começa a alucinar com um cara que aparecia em uma revista que ele estava lendo, num universo cheio de estrelas e coisas psicodélicas. O Sumo começa a ver pequenos seres feitos de folhas e outras coisinhas pequenas, e começa a pisar neles. Enquanto o Clarencio tem uma das crises de drogas mais brisadas que eu já vi na vida. Tudo na visão dele começa a se distorcer de um jeito bem bizarro. E tudo isso ao mesmo tempo mostrando um contraste entre a alucinação deles e o que está acontecendo na realidade. E bom, depois de uma série de coisas que não vale a pena ficar narrando aqui porque são só coisas desconexas, os três se encontram de novo. Mas, como estão alucinando, correm pra lá e pra cá e acabam caindo em um campo de futebol americano. Pelo menos eu acho que é futebol americano. Nessa hora os três estão exaustos e com muito sono, delirando o tempo todo. Mas aí começam a surgir os primeiros meteoros, e eles começam a ver aquilo de um jeito bem diferente da realidade. Bem desse jeito psicodélico. Mas, mesmo do jeito real, era muito bonito de ver. Inclusive um meteoro cai em um carro ali perto e dá pra ouvir o cara gritando pela janela ali. No final, os três dão conta que estão alucinando de sono e que foi uma péssima ideia ter ficado acordado. Mas isso rendeu a eles uma visão completa da chuva de meteoros. Então, eles voltam pra casa do Jeff para documentar tudo. Mas assim que o Jeff começa a escrever, ele desmaia de sono e o episódio acaba. O que eu acho mais interessante é como o episódio vai escalando de um jeito muito legal. No começo, ficar acordado parece fácil. Os três estão animados, conversando, e a ideia de ver a chuva de meteoros é empolgante. Qualquer um que já ficou acordado até tarde sabe exatamente como essa fase funciona. Você tá bem ali, o sono não chegou ainda, e parece que tudo vai ser de boa. Aí veio a fome, que também é algo muito real. Uma das primeiras coisas que acontece quando você está privado de sono é que o corpo começa a pedir energia de algum lugar, e a fome aparece nesses horários de madrugada, que normalmente você está dormindo e seu corpo não sente fome. Os três saindo na madrugada para procurar comida é completamente ilógico, pois são crianças, mas é exatamente o tipo de decisão que parece ótima quando você está com sono e com fome ao mesmo tempo na madrugada. O posto 24 horas é onde o episódio começa a mostrar os efeitos de verdade. As olheiras aparecem e as coisas começam a não fazer muito sentido na visão deles. E tem um detalhe que eu acho muito interessante. O Clarence percebe que tá vendo coisas e comenta com o Sumo, que nega tá vendo qualquer coisa. Só que o Sumo tá claramente tão mal quanto ele. A negação dele é tipo quando a gente diz que tá bem mesmo morrendo de sono. E aí, as alucinações de cada um dizem muito sobre como eles são. O Jeff alucina com um personagem de revista bem culto, num universo de estrelas, ou seja, refletindo exatamente o jeito organizado que ele tem. O Sumo vê pequenas criaturas feitas de folhas e começa a pisotear em tudo,
representando o jeito caótico que ele tem, esse jeito meio fora de controle. E o Clarencio tem aquela distorção visual bizarra que não segue nenhuma lógica, porque o Clarencio nunca segue lógica, e até a alucinação dele é a mais criativa que a de todos. O episódio usa o estado de privação de sono para revelar um pouco de cada personalidade, sem precisar explicar isso em nenhum momento, você simplesmente vê no episódio. E quando os meteoros finalmente aparecem, os três estão no limite, exaustos, delirando, mal conseguindo ficar em pé, mas mesmo assim a chuva de meteoros é bonita de se ver. Mesmo distorcida pelas alucinações, mesmo num campo de futebol americano no meio da madrugada, depois de uma noite completamente fora de controle, aquele momento acontece. Eles viram aquilo e perceberam que foi uma péssima ideia do começo ao fim, mas valeu a pena de alguma forma. Isso é uma coisa muito específica de quando você é criança. Tomar uma decisão completamente irresponsável com seus amigos, tudo dar errado no caminho, e mesmo assim, o momento que vocês queriam ver acontece e você fica feliz. E você não esquece nem a bagunça e nem o momento que passou. Os dois ficam juntos na memória. E bom, é claro que esse episódio é uma pequena liçãozinha para as crianças em geral, sobre os efeitos negativos de ficar acordado até tarde e os possíveis riscos disso. É claramente uma mensagem que o episódio fala, tipo, evite ficar acordado até tarde, o sono é crucial, ou algo do tipo. É óbvio que virar a noite um dia não vai te fazer alucinar desse tipo, é tudo muito exagerado. Mas tirando essa parte de ensino para as crianças, eu acho genial esse episódio. Assim como comentei no episódio sobre acordar cedo, que passou das 100 mil views aqui no canal, esse episódio também capta muito bem a visão infantil sobre temas simples, temas que muitos adultos vivem diariamente, seja virando a noite ou simplesmente indo dormir muito tarde. Como é o caso dessa gravação aqui que está sendo feita às 3 horas da manhã. Mas enfim, tudo isso de um jeito bem simples e divertido que esse desenho consegue fazer. Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!